Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Financeiro para Tops. Meu nome é Felipe Nascimento e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o Web3. O que é o Web3? Quais são os principais aplicativos, né, as funcionalidades? Vai estar bem bacana aí para a gente entender um pouco mais como é que funciona esse mundo das criptomoedas, né, e a evolução da internet em si. Então vamos lá. Primeiro, o Web3 ele é um termo que ele se refere à revolução, à evolução da web e da tecnologia blockchain, tá? Com o objetivo criar uma internet mais descentralizada, mais segura, né? Dando mais poder e controle aos usuários sobre os dados e as transações online. A Web3 ela é considerada a próxima geração da internet, uma vez que ela promete uma experiência mais transparente e autônoma do que a Web2, que é a internet atual que a gente usa hoje, como a gente conhece. Mais tarde a gente vai falar sobre os principais aplicativos aí e a gente vai entender como é que isso funciona realmente, né? Então, para a gente entender melhor o conceito de Web3, primeiro é importante a gente saber o que é o Web2 e o que é o Web1. Tá? A Web1 ela foi a primeira versão da internet. Foi lançada lá na década de 90, né? E se caracterizou por ser uma rede estática, né? Onde os usuários eles consumiam conteúdo sem ter muita interação com os outros usuários, né? Não tinha muita rede social, os chats, principalmente de bate-papos, eram muito limitados nessa época. Então, a Web 2, que é a versão que a gente usa hoje da internet, ela é muito mais voltada para a rede social e colaboratividade. Então, os usuários têm mais interação, produzem mais conteúdo, mas ainda estão limitados pelo controle dos grandes provedores de serviço da internet. A Web 3, né, por sua vez, ela é uma evolução da Web 2, mas ela tem uma grande diferença, que é realmente essa parte de descentralização. Ela utiliza da tecnologia blockchain para tornar as transações mais seguras, transparentes, tudo que a gente já sabe sobre blockchain, né? Então, na Web 3, os usuários eles têm mais controle sobre os dados e as transações, podem participar de uma economia mais justa e equitativa, né, onde os provedores de serviços não têm um controle centralizado sobre todas as informações. Então, para alcançar esse objetivo, ela é baseada na tecnologia, como a gente falou, blockchain, criptografia, inteligência artificial, realidade virtual, é alimentada por protocolos descentralizados como IPFS, né, o Interplanetary File System, que permite o armazenamento descentralizado de arquivos, e o Ethereum, né, que é uma plataforma para a criação de aplicativos descentralizados, a gente já falou de Ethereum aqui, e contratos inteligentes. Então a Web3 ela promete mudar a forma como os usuários são recompensados os seus conteúdos e os serviços online, né? Por meio de criptomoeda, token, enfim. Os usuários podem ser remunerados diretamente pelos serviços que eles oferecem, sem necessidade de intermediário nenhum. Como acontece atualmente na Web 2, por exemplo, como você recebe uma remuneração no YouTube, por exemplo, por criar conteúdo, né? Então, em resumo, é uma evolução da internet que busca criar um ambiente mais descentralizado, seguro, onde os usuários têm mais controle sobre os seus dados e transações, né? Com a utilização de tecnologias como blockchain, a Web3 tem o potencial de criar uma economia muito mais justa e equitativa, onde os usuários são recompensados diretamente pelos serviços que oferecem, sem a necessidade de intermediários. Quais são os exemplos, né, de como usar, como é que a gente usa a Web3? Primeiro, pagamentos e transferências de criptomoeda com Web3. Então você passa a não depender mais tanto de sistemas centralizados para fazer isso, principalmente sobre corretoras, né? Então, você pode enviar e receber pagamento, né? Fazer transferência de criptomoedas sem necessidade de intermediário, como os bancos e as outras instituições financeiras que a gente tem centralizadas, inclusive até de corretoras criptocentralizadas. Então, isso é possível graças aos contratos inteligentes aí, que são programados de forma autônoma, vão executando automaticamente ali as transações sem a necessidade de ter alguém interferindo. Então, exemplos de plataforma que permitem essas transações, o Ethereum, né, os seus dApps ali, Bitcoin, outras que a gente já falou muitas vezes aqui. Criação de aplicativos descentralizados. A Web3 permite que os desenvolvedores criem aplicativos descentralizados. São aplicativos que funcionam diretamente na blockchain, né, sem essa necessidade de ter um servidor central. Então, isso significa que os usuários podem acessar esses aplicativos sem se preocupar com privacidade, né, e roubo de dados, por exemplo. E identidade digital. Então, com a Web3, os usuários podem criar uma identidade digital única e segura. Ela pode ser usada em diferentes plataformas e serviços online, né? Então, essa identidade é baseada em criptografia e ela pode ser controlada exclusivamente pelo usuário, também tirando essa necessidade de terceirização. Então, isso pode tornar as coisas muito mais autênticas. Compartilhamento de arquivos, né? Então, a gente pode
compartilhar arquivos sem necessidade de servidor centralizado, como a gente tem hoje, de vários servidores famosos, como o do Google, Amazon, né? Enfim, o Dropbox, esses aplicativos de armazenamento que a gente vê aí. Então, isso é possível graças a essa tecnologia, né? O Interplanetary File System. Então, vai permitir esse armazenamento de forma descentralizada por compartilhamento de rede, peer-to-peer, né? Isso é bem bacana. E quais são os principais aplicativos que a gente pode usar na Web3 que substituem o que a gente usa hoje em dia na Web2? Então, vamos lá. Primeiro, Ethereum. A gente já falou do Ethereum, mas é a principal plataforma ali que cria produtos inteligentes e aplicativos 100% descentralizados. 100%, né? Já deixei as minhas aspas aqui algumas vezes, né? Então, os usuários eles podem criar os seus próprios tokens, lançar um token diferente, um projeto diferente, criar aplicativos diferentes. Isso facilita muito a revolução tecnológica descentralizada, financeira descentralizada, né? O Ethereum permitiu isso de forma excepcional. O Brave, né? Alguns já devem ter ouvido falar sobre o Brave, é um navegador de internet baseado em blockchain, tá? Ele dá recompensa para os usuários na cripto dele, que é o BAT, né? Basic Attention Tokens, né? Só por visualizar anúncio e por interagir ali, você ser produtor de conteúdo, né? O Brave, ele recompensa você por isso. Então, os usuários, eles podem doar essas criptomoedas que você ganha ali assistindo os anúncios, tá? E você também é recompensado por criar conteúdo. Isso é bem bacana. A Filecoin, ela é uma plataforma de armazenamento descentralizado, baseada também em blockchain. Vai permitir que os usuários aluguem um espaço em disco para armazenar arquivos criptografados. Então, você elimina essa coisa de pagar um Dropbox da vida, né? Um Drive. Então, você pode compartilhar esse espaço, tá? E esse espaço que você compartilha é recompensado com a criptomoeda Filecoin, a FIL, criptomoeda nativa desse protocolo. Bem bacana. A gente tem a Uniswap, que também é uma criação da rede Ethereum, mas por que a Uniswap é diferente? Porque ela é, como é que eu posso dizer, o protocolo mais forte de DeFi que a gente tem hoje. Então, a gente tem esse protocolo de troca descentralizada, né? Vai permitir aí a sua negociação de criptomoeda sem a necessidade de intermediário. Então, ela usa um modelo de liquidez automatizada que vai permitir que você forneça liquidez para o mercado, né? Crie a sua pool ali e ganhe taxas com cada transação que é feita, em cada bloco que é minerado ali. O Golem, que é uma plataforma de computação distribuída, que vai permitir que os usuários aluguem a capacidade de processamento utilizada nos computadores. Então, você pode oferecer o seu poder computacional para essa rede, para o Golem, tá? E ela usa a própria criptomoeda GNT, né, Golem Network Token, para facilitar essas transações. A Angur, que é uma plataforma de previsão de mercado. Cara, isso aqui é bem bacana e a gente já está falando dessa inserção da inteligência artificial, né? Então, ela também é baseada em blockchain, obviamente. Os usuários eles podem criar mercados de previsão em praticamente qualquer tipo de coisa, tá? Eles podem usar o RAP, que é a moeda, né, a criptomoeda desse protocolo, para poder votar nessas previsões. Bem bacana. A gente tem a Consensus Diligence, né, que é uma empresa de auditoria de segurança. Ela fornece serviços de avaliação de segurança para projetos de blockchain. Então, eles trabalham com empresas para garantir que os projetos sejam seguros e à prova de ataques hacker. Então, a gente vê que a gente já tem, de forma completamente descentralizada, protocolos inteligentes que substituem de maneira majestosa os protocolos centralizados da Web2. Então, esse é um panorama geral do que a gente tem aí de Web3. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, é bem proveitoso. Procurem esses aplicativos, estudem sobre novas tecnologias que estão surgindo e aproveitem a descentralização da Web3, que vai trazer muito mais liberdade e autonomia para a gente. Bacana? Valeu, pessoal. Espero vocês na próxima.